Aliás, bom você falar isso. Banco, juros abusivos, em cheque especial, não pagou o cartão de crédito na data. Isso é uma coisa que, se tá escrito, é como você depender de ganhar na Mega Sena para poder... Mas sabe o que acontece? A divulgação e o marketing que se faz em cima disso é muito forte. Num público hiper vulnerável. Por quê? Porque o adolescente não sabe disso, o banco fala assim, não tenho nada a ver com isso, Exato. Isso é um golpe, não caiu num golpe, estou Culpa te avisando. exclusiva do senhor. O senhor que foi ingênuo, Mas se entrar na justiça, o banco perde. Sim. Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Finamente da Faculdade Finassi. Você já sabe, eu sou a Rafa Ferraz e sempre comigo, Thiago Matheus. Oi, Ti! Tudo bem, Rafa? Um abraço para você que acompanha a gente nas plataformas digitais em youtube.com/Finassi. E hoje, Rafa, o papo aqui no Finamente, ele vai trazer à tona o nosso direito, Rafa. O meu, o seu também que está assistindo, de todo mundo, né? O direito do consumidor. Nós vamos falar da importância da informação, acima de tudo, a informação clara, né? Como a comunicação e o mínimo conhecimento, eles podem ajudar as pessoas nas suas escolhas. E para isso, Rafa, a gente vai trazer ela, que é graduada em Direito, ela é professora na Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e também professora no Instituto Ives Gandra, com atuação em Direito do Consumidor na prática. Já contribuiu com grandes veículos como Jovem Pan, SBT, TV Aparecida e vai contribuir com a gente hoje, Rafa. Pois é, Tia, é uma profissional que gosta de servir com propósito, compartilhando as suas experiências com a população. E hoje vai compartilhar também aqui com a gente no podcast Finamente. Seja bem-vinda, professora e doutora, por que não? Vamos falar sobre isso, Luciana Linares. Obrigada, Rafa, muito boa tarde. Tiago, muito boa tarde Bem-vinda, a vocês. Professora. Ou bom dia ou boa noite, caso não esteja também. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tinha um professor que falava exatamente sobre isso, né? Quando a gente faz cursos online, cursos gravados, os professores cumprimentam até na madrugada. Porque nós temos as rotinas de trabalho durante o dia e muitos de nós assistimos aulas na madrugada. Então, eu cumprimento, agradeço a vocês pelo honroso convite. Obrigada, é um prazer. Enorme alegria, Thiago, querido, a toda a equipe. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse direito do consumidor? Vamos, mas eu já quero começar, porque eu brinquei falando assim, professora, porque você é professora, e doutora Luciana Linares. E aí, aqui no bastidor, eu te perguntei, posso fazer uma pergunta de verdade, sem vergonha? Porque assim, doutor não seria o médico ou seria quem fez doutorado? Essa história de chamar advogado de doutor, tá certo? O que é obrigatório? Olha, é uma pergunta tão pertinente, porque é uma pergunta que todos nós, todas as pessoas indagam, né, o porquê, já que o advogado não tem o doutorado e seria coerente que tivesse para ser chamado por um doutor. Então, isso eu atribuo a uma convenção, a uma prática, a uma cultura da nossa sociedade de chamar o advogado como doutor, o médico como doutor e os engenheiros também. Mas já digo a vocês que eu dispenso, e o Thiago sabe disso, não tenho essa formalidade, vejo que não há necessidade de se associar o profissionalismo de alguém a esse doutor ou doutora, né? Nós temos que atuar com seriedade, independentemente de sermos advogados, médicos, engenheiros, enfim, não importa a profissão. Então, eu realmente acho desnecessário. E é uma convenção que se pode dispensar perfeitamente. Mas quando a gente estiver conversando com o advogado, não temos obrigação de chamar de doutor ou doutora, a não ser que o advogado faça muita questão. Exatamente. Então, eu espero que não haja colegas com essa presunção, né? De esperar isso. Eu espero que não haja isso, né? Enfim. Ó, doutora Luciana. Ó, doutora. O Thiago botou doutora, tá não pode tirar a doutora. Tá no roteiro. Lu. Lu, melhor. Pode ser Lu? Pode, adoro. Eu quero saber, vamos falar do começo, a gente sempre começa aqui, do início da carreira de quem a gente está entrevistando. Como é que surgiu o seu gosto por querer saber das coisas, do direito, dos seus direitos, não sei se só do consumidor. Foi algo que desde sempre, desde novinha, você tinha curiosidade, você era aquela pessoa assim, bem ativa, aquela criança, adolescente, enfim. Ou teve alguma influência familiar? Como é que você foi fisgada? Olha, Rafa,
Eu penso que quando nós estamos terminando o ensino médio, nós ainda não temos a maturidade suficiente para compreender o valor e a dimensão de uma escolha, de uma profissão, de um curso que, obviamente, vai produzir efeitos para a vida inteira. Aos 16, 17 anos, nós não temos essa maturidade. É claro que, ao longo dos anos e durante os estudos, né, de primeiro e segundo graus, que era o que se falava antigamente, nós observamos alguns sinais e alguns talentos maiores, por exemplo, para determinadas matérias. Então, normalmente, quando se gosta de biologia, o estudante já entende que tem uma inclinação para a área de medicina, da saúde. Então, vai para medicina ou vai para odonto. Eu sempre amei história, sempre gostei de geografia e sempre gostei muito de língua portuguesa. Tá. Então, eu amo o trabalho com a comunicação. E, num dado momento, e sempre tive um desejo, sempre fui muito idealista no sentido de buscar o justo. A injustiça, a dor das pessoas sempre me incomodou. Então, eu não fico em paz se eu vejo alguém próximo a mim sofrendo ou uma injustiça, uma agressão. Nossa, eu tenho essa característica também. Enfim, um desrespeito, isso me dói, isso me fere como ser humano. E quando eu optei pelo direito, já nos primeiros anos eu já fui fazendo os meus estágios, sempre na área civil, sempre atuando nessa parte de contratos, na parte de cuidar de pessoas, cuidar das pessoas. E ao terminar o curso de Direito, já prestei o exame de ordem e tinha o ideal de fazer o exame da magistratura, o concurso da magistratura. Você queria dar aula? Eu imaginava que eu poderia ser uma operária do direito, entregando a justiça sendo uma juíza de direito. Ah, sim. Eu acreditava que eu poderia ajudar as pessoas sendo juíza de direito. Jamais por uma situação de vaidade. Porque, infelizmente, a gente vê muito disso também, né? A autoridade que se tem quando se alcança um cargo público. Isso é um fato, né? Tem o lado um pouquinho dessa vaidade, do poder, justamente. E eu jamais tive essa visão. Na minha concepção, ser juíza, sendo juíza, eu poderia ajudar as pessoas. Ser justa. Ser justa, esse ideal de justiça, né? Até que eu estudando para o concurso público da magistratura aqui de São Paulo, chega para mim um caso extremamente delicado de um casal que comprou um imóvel na planta de uma construtora muito grande aqui de São Paulo e teve uma lesão, sofreu uma lesão severíssima, a sua confiança traída, porque eu falo muito sobre isso com os meus alunos e com as pessoas com quem eu dialogo sobre direito do consumidor. Por que o direito do consumidor ele é tão bonito? Porque ele é justamente o instrumento, o remédio que nós utilizamos para curar a dor das pessoas que sofrem uma traição, aquilo que elas têm de mais sagrado, que é a confiança. Então, quando você entrega a sua confiança para uma construtora, por exemplo, trazendo o exemplo dessas pessoas, você poderia ter escolhido quantas outras construtoras, não é? E você escolheu aquela, só que ela te trai. Só que ela não te entrega o teu apartamento, ou ela te entrega o teu apartamento com uma metragem bem inferior ao que ela se comprometeu, ou ela não te entrega, por exemplo, aquilo que ela prometeu, como, por exemplo, uma vaga para visitante. O acabamento, a qualidade. De alguma maneira, ela vai trair aquela confiança que você depositou nela. E sabem que provavelmente o consumidor não sabe muito sobre os direitos e se aproveitam disso. Isso, por quê, Eu Rafa? acho que isso, inclusive, está no pacote. Perfeito a sua colocação, porque a característica principal do consumidor é a vulnerabilidade. Então, nós todos aqui, somos vulneráveis frente a esses grandes empresários. Essas empresas que estão no mercado ofertando o tempo inteiro, né? Só querem saber de lucro. Só querem saber de lucro e não dá para comparar o poder econômico de uma construtora com o poder econômico de uma família de baixa renda ou de classe média, e não importa. Não importa nem a classe social. O consumidor, independente de classe social, ele é vulnerável, ele é mais fragilizado frente ao fornecedor, né? Inclusive, essa vulnerabilidade, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor e é uma presunção, então nós não temos que provar que somos vulneráveis, está lá, já o legislador já considera o consumidor vulnerável e isso tem um efeito na prática, que oportunamente eu explico para vocês. Então, essa característica da vulnerabilidade, na prática, na defesa do consumidor, ela atrai ao juiz um olhar, ela coloca o juiz com
com, entre aspas, né, o dever de ter um olhar mais sensível ao julgar. Empático. Exato. Então, o juiz ele tem que ter um olhar mais empático, cuidadoso, justamente porque existe essa vulnerabilidade do consumidor. Mas o fato, voltando à sua pergunta, Rafa e Ti, é justamente... Quando chegou esse caso para você... Esse caso, eu estava num ritmo muito puxado de estudo, inclusive meu filhinho caçulo, o André, tinha 2 anos de idade, eu voltei aos estudos nesse período. Para ser juíza. Para ser juíza. Quando me chega esse caso e eu comecei a me envolver profundamente com esse caso, porque eu entendi a dor dessas pessoas e eu pensei, eu não tenho, a minha missão não é ser juíza de direito. A minha missão é ouvir as pessoas, entender a dor das pessoas e aplicar esse direito que eu estou estudando hoje para ser juíza para tentar reduzir essa dor. Para tentar foi fazer ali justiça. Que apareceu? Não foi durante a faculdade que apareceu a coisa do direito do consumidor? Não, foi quando eu estava estudando para magistratura. Você acha então que existe uma missão profissional para cada um de nós? Certamente. Eu acho que a gente, em dado momento da nossa vida, da nossa carreira, existe uma chavinha que a gente vira e fala, esse é o meu lugar. E foi assim com você? Foi assim comigo. E para dar aula? Para ser professora? Para dar aula, então, aí o degrau da docência, né? Isso. Eu faço parte de um grupo de colegas em Santo André e nós estávamos conversando sobre superendividamento, que é um dos temas também extremamente delicados na área do direito do consumidor, porque hoje nós vivemos uma situação extremamente grave de endividamento mundial, não só aqui no Brasil. É um fenômeno mundial, agravado pelas bets. Que foi justamente o tema que eu fui falar nesse congresso recentemente, né? Para quem não sabe, mas acho que todo mundo está sabendo, as bets são as empresas de apostas, né? Exatamente. E as bets, embora elas sejam vendidas para nós todos como entretenimento, nós temos que ter um olhar muito mais crítico para elas. Por quê? Porque elas causam vício e endividamento. Então, é muito delicado esse tema. Eu fui convidada recentemente, falo isso para vocês humildemente, porque foi um desafio enorme. Fui convidada para levar para Buenos Aires uma aula justamente sobre isso. Estava lá semana passada falando sobre as bets. E eu defendo justamente a questão da informação que, infelizmente, não é levada às pessoas da maneira a alertá-las. Ou seja, não deveria existir esse tipo de... A gente não está conseguindo barrar, porque estão travestindo isso de entretenimento. De entretenimento, mas isso. Sempre foi... Associando ao esporte. Sempre foi jogo. Exato. Então, eu vejo com muita reserva. Eu tenho um olhar, eu já consigo... Inclusive, é considerado a ludopatia, né? As pessoas estão viciando nisso e estão deixando os nossos jovens, estão deixando de querer estudar para investir em apostas, acreditando que podem vencer na vida na sorte. Então, para que eu vou estudar se eu posso investir, se eu posso jogar e ficar rico? Gente, mas assim, vou falar aqui para quem está ouvindo e vendo a gente. Eu acho que você pode falar melhor do que eu. Não existe. 1 em 1 milhão, em muitos milhões. É como você depender de ganhar na Mega Sena para poder. Mas sabe o que acontece? A divulgação e o marketing que se faz em cima disso é muito forte. Num público hiper vulnerável. Por quê? Porque o adolescente, ele acredita que aquele influenciador digital que venceu na vida, fazendo ali os vídeos, fazendo lá... Acho que justamente nunca ganhou dinheiro com isso, então, né? ele vai seguir o caminho. Então, é muito delicado isso. Mas o fato é que eu me envolvi muito nessa área e comecei a fazer um trabalho muito forte nessa defesa do consumidor e recebi um convite para iniciar um trabalho na docência. Nessa área? Na área do direito do consumidor, tá? Isso há 5 anos, quando eu iniciei na docência. E desde então eu não parei. Então comecei dando aula na FADISA, né, que é a Faculdade de Direito de Santo André. E na sequência eu já passei a ser convidada para trabalhar na Escola Superior da Advocacia. Dou aula, tenho turmas na OAB. E tenho um trabalho também no Instituto Ives Gandra, com aulas gravadas. Que legal. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o curso, né, que a doutora Luciana ministra. Mas antes, Luciana, né? Vamos tirar o doutora. Luciana, dá para ser um cidadão bem informado, um cidadão ciente dos seus direitos, sem precisar necessariamente se formar em advocacia, sem precisar de tantos anos de estudos como um advogado? É possível isso? Porque você conversando com a gente
já dá para perceber uma diferença muito grande, né? Você sabe, né, dos direitos, dos deveres, mas enfim, até exemplificando alguns casos. Dá para um cidadão comum, como o Thiago aqui, ou como a Rafa aqui, nós não somos formados em direito, a gente saber minimamente quais são os nossos direitos enquanto consumidores? Sim, dá, porque o que nós temos hoje no nosso país, né? A Constituição Federal, eu não vou falar aqui de maneira, enfim, né? Não vou falar aqui como uma professora de direito, mas vou tentar trazer para vocês o que a nossa Constituição estabelece. Então, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, o Constituinte estabeleceu o direito do consumidor como um direito de suma importância, que nós chamamos de direito fundamental. Então, é um direito extremamente importante e lá no 32 do artigo 5º, existe uma previsão no sentido de que o Estado deve promover a defesa do consumidor. E quando se fala em Estado, a gente tem que ter um olhar amplo para esse vocábulo. Por quê? Estado, temos que pensar nos 3 poderes. Sim. E o Poder Executivo, quando atua nessa defesa, já que está lá na Constituição que o Estado tem que promover essa defesa, o Poder Executivo, sendo um dos braços do Estado, ele cria órgãos justamente para quê? Para que o cidadão, para que todos nós tenhamos acesso a essa defesa sem necessariamente levar ao judiciário uma demanda. Então, Que é quando a gente vai nas pequenas causas. Que é quando a gente procura o PROCON. Tá. Pequenas causas já é ligado ao poder judiciário, né? Tá. As pequenas causas, o juizado especial, ele é um órgão do poder judiciário que está ali justamente para nos atender numa situação de conflito, de violação de direitos. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no braço do poder executivo, o que faz o poder executivo para defender o consumidor? Ele cria órgãos permitindo que as pessoas tenham acesso a um direito do consumidor e uma defesa, na verdade, do consumidor pela via administrativa. É quando a gente tem, por exemplo, um problema com uma geladeira, comprou a geladeira e deu problema. Antes de eu levar para o juiz, deixa eu ver se eu resolvo no PROCON. Vou procurar o PROCON, vou abrir um protocolo. Seria mais rápido? Tende a ser mais rápido. E o PROCON, hoje, ele tem um trabalho belíssimo, inclusive com cartilhas, com informações muito, muito positivas e de qualidade nas suas plataformas. Então, as pessoas que gostam, Thiago, respondendo a sua pergunta, quem quer conhecer, quem quer se informar sobre o direito do consumidor, esse cidadão ele vai ter acesso a um mais variado no tipo site de do informação. PROCON, por exemplo. No site do PROCON, a própria Secretaria Nacional do Consumidor, que é uma plataforma ligada ao governo federal, por sua vez ligada ao Ministério da Justiça, que traz informações importantes, né? Tem também o IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores. O IDEC também trabalha assim de maneira muito séria, com temas importantes, sempre trazendo... Mas isso é pouco divulgado pra gente, muito não é? pouco divulgado. Então, assim, existe... Mas isso é uma coisa que a gente vem vendo nas entrevistas. Existe uma série de coisas que talvez o Estado faça, mas isso não é divulgado, então a gente não sabe. Exato. Então, por exemplo, eu não sabia do IDEC, eu não sabia que, de repente, se eu entrasse... Agora mesmo, pra mim tô com algum problema no consumidor, pequenas causas. Exato. Eu não lembrei que antes de ir para pequenas causas, eu tenho que ir para o PROCON. Pode procurar o PROCON. Em qualquer situação? Em qualquer situação. Sendo uma situação de consumo, comprou algo que não te atendeu, ou que veio quebrado, ou não entregou. Serviço também. O serviço também, tá? O PROCON, ele é um órgão criado pelo Poder Executivo, daí porque eu estou citando o PROCON. Então, o Poder Executivo, ele atua na defesa do consumidor, quando ele cria órgãos. Então, o PROCON, né? As defensorias públicas. Quem são os defensores públicos, Rafa? São profissionais, operadores do direito, concursados, que atendem a comunidade, a população carente, que não pode pagar um advogado. Então, são os defensores públicos. A Defensoria Pública também é um órgão de Estado apto a atender essas pessoas. Quem não pode, eventualmente, arcar com as despesas de um profissional, né? Então, é uma gama de caminhos que podem ser seguidos pelo consumidor. E quando sai do PROCON para pequenas causas? Quando o PROCON... Porque o PROCON, ele não tem poder de polícia. Ele vai tentar resolver pela via amigável. Se não for possível o consenso, se não chegar a um acordo via PROCON, aí esse consumidor vai procurar o pequenas causas, ou dependendo da causa, porque o pequenas causas são para situações até 40 salários mínimos. Tá. Então, se você tem
uma necessidade de uma indenização ou de uma devolução num valor que supere os 40 É a salários, defensoria. você tem que procurar a justiça comum, né? Tá. Aí você já tem que, enfim, buscar um outro caminho, contratar um profissional, enfim, né? Já é outro caminho. Mas até 40 salários, você pode procurar o juizado especial. E só uma coisa, o tio estava falando se a gente consegue ser bem informado, você acabou de dizer, cidadãos comuns, Sim. que se a gente procurar, mas falta Exato. informação dizendo que tem. Daí, porque a importância de vocês abrirem esse canal de comunicação, aliás, eu parabenizo a vocês que estão aqui fazendo esse trabalho belíssimo pela Finasce. Parabéns, Thiago, Rafa, Obrigada. a toda a direção da faculdade, porque esse tipo de diálogo abre, né, caminhos para as pessoas que não têm acesso e não sabem por onde começar. Mas você não acha que, de repente, eu sinto que falta na nossa educação, lá no ensino fundamental, como é chamado Sim. hoje, a gente falar sobre Educação educação financeira. Sim. política e direito do consumidor. Claro. A gente não deveria ter acesso a isso mais cedo? Sim, certamente. É uma matéria que teria que ser tratada, que teria que ser estudada, que teria que ser levada às escolas. Por quê? As pessoas elas não criam a cultura, por exemplo, de estabelecer prioridades no seu orçamento. Muitos dos endividados hoje são porque não colocam prioridade, se perdem. A gente não sabem usar soube. o cartão de crédito. Tem gente ainda botando dinheiro na poupança quando sabe Exato. que a poupança... Então são temas que precisariam ser trabalhados desde a De infância. sempre. Se não desde a infância, mas na adolescência, o ensino médio. Sim, Né? muito bem. É isso. Muito bem. Doutora Lu, mesmo numa era, né, onde existem muitas tentativas aí de desinformação, né, por assim dizer, qual que é a importância, então, disso que você acabou de elogiar que a gente está fazendo aqui, né? Mas também a importância, além dos podcasts, dos programas de TV, de rádio, a importância das redes sociais, né, para boa informação, para boa comunicação, principalmente na área do direito do consumidor. Tiago, as redes sociais hoje são uma realidade, né? Mas nós temos que ter cuidado em buscar o caminho, né? E buscar a informação que tenha qualidade, que tenha conteúdo, né? Então, em toda a área tem, né, os seus profissionais que são mais atuantes, que são mais dedicados. E eu penso que isso as pessoas acabam percebendo, acabam na pesquisa, ouvindo, tendo esse contato. Então, naturalmente, as pessoas acabam chegando, né? Não vejo a rede social como algo absolutamente imprescindível para um profissional se destacar no mercado. Penso que o bom profissional ele vai ser visto e vai ser reconhecido de alguma maneira pelas pessoas. Se ele for bom. Se ele for bom. Até porque eu digo a vocês, né, isso sem pudor algum, eu tenho 47 anos, vou fazer 48, já estou antecipando aí, Eu também faço isso. E a minha geração não é uma geração tão ligada nisso. Tenho alguns gargalos, algumas dificuldades. Preguiça. Eu não tenho essa ânsia, esse desejo, essa compulsão, né? Gosto, acho necessário até para minha profissão, mas não vejo isso como tão imprescindível. Importante, mas não imprescindível. Sim. E é isso. E para quem está consumindo, a pergunta do Ti também para a gente, pessoas leigas no assunto, a rede social, ou o podcast, ou os programas de TV também vem como uma maneira da gente se informar. Agora, mas uma questão nem toda informação que a gente vê é conhecimento de verdade, né? Exato. Então, como a gente conseguir diferenciar se, por exemplo, na rede social eu tô vendo uma Como informação... acreditar. Como acreditar, né? Realmente, esse é um desafio. Porque todo mundo quer vender o seu peixe. Então, eu penso assim, existem caminhos para se pesquisar sobre a idoneidade daquele profissional que não seja propriamente uma rede social. Então, vamos buscar ali pelo Google. Deixa eu entender. Quem é por ele, exemplo, informação. Um problema que a gente vê muito no direito do consumidor é a parte de cirurgias estéticas, a parte estética, né? O brasileiro é muito vaidoso. Aos montes, né? A mulher brasileira, ela tem uma vaidade, né? Sei bem. Ela quer estar... O homem também, mas a mulher, ela quer estar sempre muito bela. E aí, às vezes,
por uma questão para economizar um pouquinho, falar, deixa eu ir lá naquele que está me ofertando aplicação de Botox por menos. Só que será que aquele tem uma especialidade para fazer aquela aplicação? Né? E aí falta, às vezes, a informação. A informação, ela é um direito básico do consumidor. E o fornecedor, muitas vezes, atropela isso, ignora, não dá a devida informação, não coloca para o consumidor os riscos que ele corre quando ele se submete. É quando essa pessoa está mais preocupada nos lucros do que, de fato, ele quer no captar. serviço que ele está... Ele quer. Então, o que acontece? A gente tem uma dicotomia. De um lado, o consumidor que quer economizar, de outro lado, o fornecedor que quer captar. Então, quanto menor o preço que ele oferta, mais ele vai captar. E aí ele vai ganhar aqui com a quantidade. E nisso tudo, qual é o prejuízo? A informação, a saúde, porque um consumidor mal informado, ele acaba caindo nesses contos e a sua saúde fica aí prejudicada, é uma situação aí de risco que ele corre. Pois é. Lu, a gente sabe que na faculdade você relatou que no seu caso, você estudando para juíza que se deparou com um caso e foi fazer direito do consumidor. Abri mão esqueci que o meu sonho era ser juiz e falei, eu quero ser advogada. Mas na faculdade, tem gente que às vezes provavelmente começa, eu quero fazer direito do consumidor e de repente muda porque entrou em contato com uma outra especialização. Pode acontecer. Ou é no meio da faculdade, é no início, é no fim, ou é depois. Quando é que a gente descobre qual é o segmento do direito que a gente vai seguir? Então, eu acredito muito nessa questão de você se identificar num dado momento da sua... Ou durante a academia, enquanto você está fazendo a faculdade, ou como aconteceu comigo, já formada, pensando em prestar um concurso. Eu penso que são momentos, são insights, são situações que surgem na vida da gente, que mostram pra gente um caminho. É como se viesse um feixe de luz e falasse, vá por aqui. Que é aqui que você tem que seguir, é aqui que você se identifica, e é essa área que vai te fazer feliz. Eu conheço colegas, por exemplo, que são muito felizes atuando na área criminal. Que acreditam que que a atuação na área criminal traz essa satisfação. Eu não me vejo atuando na área criminal, né? Então, isso é muito também da característica... Mas dentro da faculdade, você já consegue ter um pouquinho de cada... Certamente, sim. Porque na faculdade você tem as mais variadas matérias, né? Tenho colegas, por exemplo, que desde a faculdade já se viam como promotores de justiça. Tá. Porque o estudo do direito penal já despertou neles o desejo de acusar. Porque o promotor, ele faz isso. Ele acusa. Ele acusa. Então, é muito da personalidade. Tem o estudante que se vê como promotor. Eu vou acusar, porque eu quero ver aquela pessoa que praticou homicídio, eu quero ver presa, eu quero que pague a pena. Tem esse lado muito aflorado, né? Já tem o colega, o estudante que pensa no equilíbrio, porque o juiz... Ele tem que ter essa balancinha o tempo inteiro em mente, né? Eu tenho que ouvir os dois lados, eu tenho que aplicar a lei, mas eu tenho que ouvir eu tenho que abrir a palavra para o outro, ou entender as provas, abrir a oportunidade para as provas. Então, é muito de perfil e de característica de cada um. É isso que eu ia perguntar. Então, você acredita em perfil ou um dom por determinadas predileções? Por exemplo, um advogado criminalista, talvez ele não se daria tão bem numa área que você exerce, por exemplo? Não, é tem um dom, então, não só estudo. Tem um dom, tem. Eu acredito, e não só para o direito. Em qualquer segmento, em qualquer carreira, a pessoa ela tem talentos natos, né? Que eu acredito muito que Deus coloca em cada um de nós um talento, um dom. Todos temos dons. E aí nós temos que pedir e ter essa sensibilidade para entender e compreender também que não necessariamente o que, entre aspas, dá mais dinheiro... Nossa, eu ia te perguntar isso. É o que você deve seguir. Eu ia te perguntar, se tem gente que fala, não, eu vou ser juiz porque como juiz eu vou ficar rico. Esse não é um... É o caminho da infelicidade. Ou por uma questão de ego ou vaidade, né? Porque imagina que tendo um cargo público vai ser, entre aspas, mais respeitado socialmente. Mais poderoso. Ter mais poder ou mais autoridade. Isso é realmente algo que é o caminho da frustração. Por quê? Porque um juiz trabalha muito, ele tem uma responsabilidade enorme, ele tem que ter uma vocação. Eu acredito muito na questão da vocação do magistrado,
porque ele tem uma responsabilidade enorme e um volume enorme de processos, né? Então, o juiz, ele tem que ter essa vocação. Se o estudante de direito que presta um concurso de magistratura acha que ele não vai ter, ele vai ter um bom, enfim, vai ter um bom nível de vida, vai ter um bom salário, enfim, proventos, mas a responsabilidade é muito grande. Então, ir só pelo caminho da vaidade, jamais. Jamais, isso não funciona. Agora, independente da especialização, para fazer direito, né, Rafa? Que acho que a gente, não sei se, né, Rafa Ferraz e Thiago Mateus fariam direito, né? Porque tem que debruçar. Seriam excelentes advogados. Será? Opa. Tem que gostar muito de leitura, tem que debruçar em livro necessariamente para ser um bom Tá, calma, advogado? não responde que eu vou falar isso. Ó, eu acho que eu seria uma excelente advogada na questão da prática, quando a gente vê os filmes, e de ter que comunicar e falar e convencer. Sim, fazer a sustentação oral. Mas para chegar lá tem que fazer muita coisa que talvez eu achasse um saco. E eu tenho um pouco de dificuldade com leitura. Eu leio muito devagar. Provavelmente eu tô descobrindo aí um TDAH não diagnosticado, aquela assim. Eu tenho muita dificuldade em foco, então eu demoro para ler um livro, eu demoro. Gente, e direito você tem que ser apaixonado por leitura e tem que ler muito, 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 né? Tem uma facilidade com leitura. Eu penso assim, eu penso que a área de humanas... Só deixa aqui, eu gosto de ler, tá, gente? Eu só tenho uma certa dificuldade de fazer isso para ler não sei quantos livros no ano. Então, mas na verdade, Rafa, veja, nós vivemos uma era em que a informação, ela tá vindo muito deglutida, muito fácil, as pessoas estão se tornando mais e mais acomodadas para pegar uma leitura, para ler um jornal. Por exemplo, eu gosto de ler o jornal impresso. Eu sinto prazer em entrar daqui a numa pouco banca, isso vai acabar. comprar o jornal e folhear o jornal. Eu ainda compro o livro. Então, eu não também. uso. Eu também. Então, como é que é o isso nome daquele negócio? Kindle. 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 Eu não uso Kindle. Eu sinto prazer em folhear o livro, eu gosto de grifar, né? Cheiro do papel, o né? Cheiro do papel, toque, né? E isso, nós somos aqui da área de humanas, né? Mas, naturalmente, nos tempos que nós vivemos, a informação, além de vir em grande quantidade, ela vem muito rápida. Então, qual é a tendência? E nós estamos com o tempo cada vez mais curto, graças a esse volume enorme de mensagens de WhatsApp que nós recebemos todos os dias, querendo ser cada vez mais produtivos em menos tempo. Então, o que acontece? A tendência é sobrar menos tempo para o quê? Para a cultura. Né? Para você investir nesse tempo de leitura, para você desacelerar um pouquinho e falar, hoje eu vou tirar meia hora para fazer uma leitura de um livro. O quanto isso nos enriquece, o quanto a leitura acalma, o quanto a leitura nos coloca conectados conosco mesmos, porque nós temos que nos concentrar, né, para compreender. E não importa a velocidade da leitura, não importa. Mas na faculdade precisa dessa velocidade, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem. Nós temos que estudar muito. Mas o bom advogado não é o profissional que só vai se olhar, vai ficar focado na leitura. Ele vai ter que ter uma sensibilidade, ele vai ter que ter uma cultura geral, ele tem que entender a dor do seu próximo, né? Tanto que eu brinco com os meus alunos, né? Daqui a pouquinho eu vou lá para Santo André dar aula e eu falo, no direito do consumidor, eu entendo a sua dor. Eu falo para eles. E vocês também têm que entender. E nós estamos aqui para isso, né? A nossa missão é de entender a dor do consumidor. E a minha missão com os meus alunos é sensibilizá-los para que eles tenham a possibilidade de entender essa dor e traduzir essa compreensão num bom trabalho. Porque quando você entende onde dói essa traição dessa confiança, você consegue levar isso para o papel e consegue convencer o juiz. É mais fácil. Agora, se você for um profissional frio e só enxergar as cifras, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Ou seja, não adianta ser uma pessoa também com facilidade para ler e não ter essas outras habilidades. E não ter a sensibilidade. Muito bem. E mais uma coisa, as pessoas, a pessoa que está ali dividindo com você a dor, ela percebe a sua empatia. E essa relação entre o cliente e o advogado, o quanto mais cuidadosa e quanto maior a confiança que o cliente tiver em você,
melhor para você, porque você vai tirar dele elementos que vão te ajudar no seu trabalho. Uhum. Isso também é um dom, Perfeito. né? Luciana, pegando o gancho que você falou da sua aula, a matéria que você leciona se chama Prática na Defesa do Consumidor. Exato. Queria que você explicasse pra gente Ai, como é que que ela paixão. funciona e também, né, aquela perguntinha básica, né? Certas coisas só se aprendem na prática, não apenas na teoria? Lu? Com certeza. É? Nossa, Ti, é perfeita a sua pergunta. Por quê? Porque qual que é a tendência quando a gente entra numa faculdade? É a gente receber muita informação. Teoria. E eu lembro que quando eu entrei no direito, na faculdade de direito, a minha preocupação era entender quais eram os melhores autores para aquela determinada matéria. E eu queria livros, eu ficava, e nem todos eu tinha condição de comprar naquele determinado momento, aí eu ficava indo em biblioteca, eu imaginava que eu tinha que ter livros, eu queria formar a minha biblioteca, né? E claro, isso é a base, é necessário, todo estudante de direito tem que fazer, sim, essa biblioteca, estudar, ler, mas em dado momento, ele precisa colocar tudo isso que ele absorveu na prática. E o primeiro anista, a pessoa que termina a faculdade, a jovem advocacia, né, como nós falamos lá na OAB, a jovem advocacia é um público, é um grupo de advogados que sai da faculdade com uma sede, um desejo tão grande, tão idealista, de pôr em prática tudo aquilo que ele foi absorvendo ao longo dos 5 anos, ele sai com esse desejo. E ela tem muito a ver com esse direito do consumidor que eu tanto acredito, amo e tento levar para eles. Por quê? Porque o direito do consumidor ele está muito ligado à dignidade das pessoas, ele está muito ligado àquilo que nós acreditamos, que nós queremos que seja respeitado, a justiça. Então, poxa, eu tenho na minha família, por exemplo, uma pessoa que está precisando de um tratamento e o plano, mesmo tendo recebido durante anos, ali, pontualmente, Nossa, na hora H. nega uma cirurgia para uma pessoa da minha família, por exemplo. Imaginem um advogado recém-formado, tendo adquirido ao longo de 5 anos todo esse conhecimento e tem ali na família alguém próximo vivendo uma dor como essa. Então, a pessoa ela se sente impulsionada. Ela fala, não, eu tenho que fazer algo. Ela quer fazer algo. Mas, às vezes, por não ter a prática, ela não diria que se acovarda, mas ela teme. O medo é da essência humana. E nós, quando estamos iniciando numa carreira, nós temos que conciliar a ousadia, a coragem, mas sempre a responsabilidade. Sempre. Jamais ousar a ponto de colocar em risco, né, aquele direito. Então, é nesse cenário que eu venho trabalhando, né? Eu me uni à OAB, trazendo essa jovem advocacia para perto de mim, dialogando com essa jovem advocacia, motivando essa jovem advocacia a entrar nesse mercado, que é um mercado altamente promissor, porque existem várias nuances de atuação. Então, nós podemos advogar na esfera dos planos de saúde, na esfera dos bancos, na esfera das Inclusive, dentro do direito do consumidor, tem gente que se especializa sim, numa área financeira, exato, plano de saúde. Sim. Ele Essas é um mercado especializações, extremamente amplo. Você faz especializações depois da graduação? Sim, você faz cursos, né? Existem especializações, por exemplo, tem uma área do direito, que é a área do direito médico. Tá? Nossa. O direito médico, ela tem uma especialização, né? Inclusive, eu humildemente digo a vocês que eu fiz essa especialização em direito médico, e é uma área que trabalha muito essa questão do direito do consumidor, da relação médico-paciente, enfim. Então, a gente vai buscando essas atualizações, porque isso é importante, não pode parar. A gente tem que estar sempre buscando essa atualização, até porque a lei está o tempo inteiro mudando, né? Então, em 2001 veio a lei do superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo uma série de normas super importantes para o consumidor que está nessa condição de endividamento e que coloca os bancos numa situação também mais de clausura, no sentido de não poder fazer tudo o que quer, né? Só que isso é pouquíssimo divulgado. Falado. As pessoas não sabem que hoje, quer dizer, grande parte das pessoas não sabem que elas podem manejar essa lei
a favor delas para buscar, por exemplo, um acordo, para fazer uma repactuação de suas dívidas. E tudo isso está no Código do Consumidor hoje. E você continua não só dando aula e atuando. Atuo também. As pessoas te contratam Sim, para. também. Tá. Então, eu concilio a advocacia, a docência e a comunicação também. Ô, Ti, não estava aqui, mas eu lembrei de uma coisa. A gente vem falando sobre inteligência artificial em muitos episódios. E aí a gente estava falando dessa coisa de leitura, de ler muito livro. Mas hoje a gente tem outras maneiras de aprender que não seja só no livro. Você tem videoaulas, você tem podcasts e tudo mais. E aí, onde entra o chat GPT, por exemplo, dentro do direito, tá deixando os estudantes mais preguiçosos ou os profissionais mais preguiçosos? Ou, por exemplo, aquela coisa chata que deve ser, que eu falei, eu gostaria de atuar lá na, como é que é o nome? Defendendo na oratória e tal, mas a coisa de você escrever um processo inteiro. A gente pode usar o chat GPT? Pode usar, mas com parcimônia. Qual é o risco? Uma coisa eu digo para vocês. A virtude está no equilíbrio, tá? Então, tá vindo aí um monte de caminhos alternativos que otimizam o tempo do advogado, chat GPT, inteligência artificial, tudo isso. Mas tudo com parcimônia. Porque o raciocínio Mas pode ser uma ferramenta boa? Pode. Eu, particularmente, não adotei ainda, tá? Não adotei ainda. Porque eu gosto muito de redigir, eu gosto de desenvolver os meus raciocínios. E o que eu escuto dos colegas, os que adotam, é que não dá para confiar 100%. Não dá mesmo. Então, enfim, porque o raciocínio jurídico, inteligência artificial alguma vai ter. Então, é uma situação que não vai substituir. A nossa preocupação é que o colega, o advogado recém-formado, imagine que vá substituir. E jamais, não vai. Né? Graças a Deus. Não Pode ser uma adianta ferramenta... ter preguiça, viu, gente? Jamais. Advogado e preguiça são palavras que não combinam. A gente tem que estudar. Né? Tem que se aprofundar. Pensamento crítico. Então, vai cuidar de um caso, deixa eu entender o que a lei estabelece sobre esse caso. Aliás, antes da lei, a Constituição. Então, um exemplo, né? Vou defender uma pessoa que está com problema com plano de saúde, que teve negada a cobertura de uma cirurgia bariátrica. Quero defender esse caso. Tá. O que a Constituição fala sobre ela, sobre esse tema, sobre a saúde, sobre a cobertura de um plano de saúde, a vida? Como que a Constituição, que é a lei maior, a mais importante do nosso país, como que ela regula isso? Né? E como que a Constituição cuida do direito do consumidor? Então, a base, entender como que a Constituição trabalha esse tema. Depois, as leis federais, o Código do Consumidor, né? Além do Código, a Lei 9656, que regula planos de saúde. Eu tenho que conhecer. E aí, ir concatenando aquela dor do consumidor ao que estabelece a lei e, por fim, antes de fazer o pedido, nas nossas petições iniciais, que é o que dá início ao processo, entender como que os tribunais vêm se pronunciando sobre aquele tema, que é o que a gente chama de jurisprudência. É o nome longo. Ai, ó, tá vendo? A minha colega, hein, tia? Tá vindo pro direito. Então, é a jurisprudência, é entender como que o tribunal, ou os tribunais, se manifestaram a respeito daquela matéria. E aí, ter a didática de, antes de fazer o pedido lá por escrito, colocar na sua petição os casos idênticos, para que o juiz, antes de ler o seu pedido, ele leia e ele pense assim, puxa, ela está me pedindo isso, mas ela teve o cuidado de colocar aqui jurisprudência idêntica, que me autoriza a dar isso que ele está pedindo. Então, isso também é didática e eu levo isso para os meus alunos. Então, é ter estratégia. Advogar também requer estratégia. E só o chat GPT não vai adiantar, tá bom, gente? Exatamente. Esqueçam. Luciana, você falou que o consumidor é sempre o lado mais frágil, né? Sim. Numa transação assim, comercial. E quando fala de direito do consumidor, a gente fica muito curioso de causos assim inusitados ou absurdos. Causos. Conta pra gente alguma coisa que você teve que lidar, algum caso que chegou até você, que você achou absurdo, algo impensável, mas que infelizmente acontece nessa briga do consumidor e pelos seus direitos. E tem situações diversas, mas hoje o que a gente tem visto muito são os golpes. Os golpes que são praticados, enfim, aos montes, né? WhatsApp, por exemplo. Então, por exemplo, me chegou um caso recentemente de uma moça
que tem uma conta numa determinada instituição financeira digital e ela caiu num golpe que a gente chama é o golpe da falsa central de atendimento dessa instituição financeira. Tá? Então, o que acontece? As pessoas entram em contato, esses estelionatários, esses golpistas, entram em contato com esse cliente desse banco e já de imediato fala, eu falo com, por exemplo, Luciana Linares Garcia? Sim. Então, pera um pouquinho. Se alguém tá me ligando, me perguntando se fala comigo e usa meu nome completo e se coloca como uma pessoa do meu banco, então é Eu vou acreditar. Naturalmente. Então já começa assim, a conversa é desse jeito. Eu falo com a fulana de tal, nome completo dela, a pessoa toma um susto e fala, sim, Sim. sim, tá acontecendo alguma coisa? E aí o golpista já entendendo, percebendo a fragilidade, a vulnerabilidade do consumidor, começa a aplicar o golpe. Então, o banco tem alguma responsabilidade sobre isso? E é isso que a gente não sabe, né? É aí que tá a beleza do direito do consumidor. Por quê? Porque para esse golpista entrar em contato com essa pessoa, ele só fez... Por quê? Porque vazou um dado. Porque o banco permitiu vazamento de dados desse consumidor, vazamento a partir do qual esse golpista entrou em contato com essa consumidora e praticou o golpe. Foi vazamento do banco. Vazamento do banco. Então, de alguma maneira, o banco permitiu, às vezes dentro da própria equipe, tá? Dentro da própria equipe, a pessoa pega os dados desse consumidor e pratica um golpe. É porque acontece aos montes, né? Isso virou uma epidemia. Ou seja, mas a pessoa que não sabe disso, o banco fala assim, não tenho nada a ver com isso, isso é um golpe, não caiu num golpe, estou te avisando. Culpa exclusiva do senhor. O senhor que foi ingênuo, Mas se entrar na justiça, o banco perde. Sim, aqui em São Paulo, o TJ aqui de São Paulo vem dando, inclusive nesse caso específico, nós, humildemente, comento com vocês, tivemos êxito. Por quê? Porque eu demonstrei que houve uma falha do banco no dever do quê, Rafa? De segurança. Tá. Que é uma norma do CDC, do Código do Consumidor, que estabelece que a instituição financeira ou os fornecedores devem prestar seus serviços atendendo à segurança, tendo como prioridade a segurança. Ora, se um consumidor recebe uma ligação de um terceiro que se vale de dados que somente o banco teria, porque nesse diálogo com esse golpista sabia o nome completo, o CPF, os dados da conta. Mas isso não é algo que é fácil de achar na internet? Dependendo da informação, não. Por quê? Porque como que uma pessoa vai saber, Rafa, que aquele consumidor tem X R$1.000 no limite? Que foi o caso. Então, esse golpista caso, falou, ele olha, inclusive a senhora tem tanto de limite. Poxa, isso quem sabe é só o banco. Se alguém entrou em contato comigo me falando que eu tenho X de limite, é porque o banco vazou. Tá. Então não vale esse argumento do banco, não cair em golpes e é problema seu. Não, a partir do momento que houve um vazamento, exatamente. Responsabilidade Aí dela. o profissional vai fazer a sua tese, desenvolver o raciocínio. Por quê? Porque o juiz também precisa entender como ocorreu o caso. Você tem que trabalhar bem a descrição dos fatos para que o juiz compreenda que, somando todas aquelas circunstâncias e todo aquele diálogo, de fato houve o vazamento. Por exemplo, compra em cartão de crédito que você não fez. Hoje, muitos bancos, eles entendem e devolvem, mas existia uma coisa que era o seguro, que você pagava um seguro do cartão de crédito, porque aí você não teria grandes problemas. Gente, mas não é obrigatório. Eu não tenho Ela que pagar. vai vir pro meu lado, tá? Eu não tenho Ela vai que pagar. deixar a comunicação e vir pra Eu tô advocacia. perdendo uma colega de bancada aqui. Você tá entendendo, né? Eu Ela não tá tenho- vindo total pro direito do Eu não consumidor. tenho que pagar seguro nenhum, né? É obrigação do banco identificar uma Exato. compra. Aliás, doutora Rafa, é o seguinte, essa história de seguro já é venda casada também. Pois é, Não aí, pode ó. embutir. Entendeu? O consumidor não é obrigado a pagar seguro direito. coisa nenhuma. Muito oportuno o seu comentário. Porque essa história de venda casada, de embutir num contrato... Olha, eu te empresto, mas você tem que contratar um seguro. Isso é venda casada. Não pode. Não, um Tá. seguro pra me assegurar algo que naturalmente que eu não tivesse, ele já Exato. deveria me assegurar. Que é um dever dele. Dele. Exato. Muito bem. Muito bem. Luciana, a gente gosta de exemplos, né, Rafa? É. Mais um. Então fala pra gente, qual que é o maior mito que as pessoas acreditam sobre seus direitos, né? Como consumidoras, obviamente, que você gostaria de desmontar aqui de uma vez por todas. Mito. Um mito é assim que um financiamento que pagar aí em tantas
parcelas, aí fazer uma compra aí a longo prazo é a melhor saída, ou que... porque a gente sabe que tem aí um enorme... Juros abusivos, né? Juros abusivos. Então, acreditar que, especialmente esses grandes varejistas, né, fazem milagres, que dá para comprar tudo o que quer sem sentir no bolso. Vai sentir no bolso. Mesmo que tá a médio e errado. longo... E tem eu um erro entendo. ali. Sim, por quê, Rafa? Porque falta informação. Então, não é errado vender a longo prazo, vender uma televisão, vender ali os seus eletrodomésticos a um longo prazo. Isso não é uma forma de trabalhar a venda daquele produto. Mas o que eu observo é a falta da informação no sentido do consumidor entender quanto que ele vai pagar de fato naquela televisão. O mito, no caso, é saber o quanto de juros e o quanto isso vai te prejudicar. Ele então, a longo prazo não é 100% melhor. Exato. É o consumidor acreditar que ele está fazendo o melhor negócio. Então, eu vou comprar em 36 vezes o meu aparelho, enfim, o meu MacBook, o meu notebook, enfim... porque eu estou fazendo o melhor negócio. Quando ele não sabe exatamente que ao longo dos 36 meses ele pagou, na verdade, 2 ou 3 aparelhos. Mas isso não é permitido? Então, quando a gente compra um apartamento, inclusive, isso, né? Mas, de acordo com o que estabelece a lei, a informação ela tem que ser clara e precisa. Então, o consumidor ele tem que saber exatamente quanto que vai sair aquele produto ao longo de 36 meses. E às vezes isso não é informado. Não. Isso, inclusive, tem um nome, é o custo efetivo total, né? Hoje, a partir da lei do superendividamento, os bancos têm o dever de colocar em seus contratos de empréstimo quanto que aquele empréstimo ao longo de 36 meses, por exemplo, vai sair para o consumidor. E se eu, como consumidora, provar que isso não foi me informado, ele pode eu não sou obrigada a fazer a conta final, né? E aí eu posso... Você pode pedir a nulidade daquele contrato, tá? Pedir uma revisão desses valores para que esses juros que estão sendo cobrados de maneira abusiva sejam reduzidos. Aliás, bom você falar isso. Banco, juros abusivos, em cheque especial, não pagou o cartão de crédito na data. Isso é uma coisa que, se tá escrito, eu já sei que tá e tenho que aceitar. Não necessariamente você vai cumprir se você entrar com uma demanda e questionar a legalidade desses juros. É mesmo? Todos os contratos bancários que trazem cláusulas com taxas de juros que fogem à taxa média do mercado do Banco Central. Mesmo que esteja me avisando. Sim, porque o que está no contrato normalmente é abusivo, infelizmente. Então, o consumidor ele tem a prerrogativa de pedir a revisão desses contratos. Do momento em que ele for convencido por um profissional que ele está sofrendo uma lesão aos seus direitos. Então, não é porque existe um contrato que aquilo é lei. Não, pelo contrário. A lei, ela se sobrepõe a um contrato, especialmente quando fica demonstrado que o que está nele é abusivo. Olha só, não é porque eu assinei um contrato, Não, então, gente, exatamente. que tá tudo certo e eu não tenho direito nenhum. Às vezes, alguma coisa que eu assinei num contrato, a gente consegue reverter. Certamente. Na justiça. Não tenham dúvida disso. Muito bem. Não tenham dúvida disso. Inclusive, já que a gente falou de Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando de contrato, qual capítulo, né, dentro de um manual de... se o Código de Defesa do Consumidor fosse um manual de sobrevivência no Brasil, qual capítulo você diria que é o mais ignorado, mas que deveria ser lido por todos? Se a gente tivesse acesso... Tá. Facilmente. Facilmente, o das práticas abusivas. Que é isso que a gente está falando. Por quê? Porque as práticas abusivas, primeiro, elas estão lá previstas no Código de Defesa de maneira exemplificativa, tá? Não existe um rol fechado de práticas abusivas. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que elas podem questionar um contrato, como, por exemplo, esse que nós estamos falando, né? Um contrato de empréstimo que vem ali um seguro embutido, como venda casada. Muitas vezes acontece também de se criar uma dificuldade para se vender uma facilidade. Então, até mesmo na época da pandemia, né? Quando a gente estava com aquela preocupação com a falta dos itens em mercado. O fornecedor esconder o seu estoque para tentar aumentar um pouco o valor. Então, isso também é uma prática absolutamente abusiva. Existem diversas formas de colocar o consumidor numa situação de ainda maior vulnerabilidade, né? Então, as pessoas precisam conhecer essas práticas abusivas justamente para se colocar diante desse fornecedor de maneira mais combativa e falar, não, isso eu não aceito, isso eu não quero, né? Questão de bagagem, extravio de bagagem também é muito comum, a gente sofre muito com isso. Pessoas que sofrem com a perda de seus bens
de seus objetos nos aeroportos. É um tema delicadíssimo também que tem que ser explorado. Essa questão envolvendo o endividamento é algo que virou matéria de saúde pública, né? Pessoas que estão, enfim, entrando num quadro de depressão porque não conseguem, é uma areia movediça. Não conseguem quitar suas dívidas porque vira sem fim. E aí entrou agora essa questão de bets, então quem já estava super endividado fala, deixa eu jogar para ver se eu ganho e saio disso, e aí fica mais grave a situação. Então, o nosso país é um país muito carente de informação e de conscientização dos direitos, né? Novamente, e aí, eu parabenizo vocês. Os poucos se aproveitam disso, da vulnerabilidade. Exato. Não interessa divulgar muito, né? Porque são empresários muito fortes que querem, obviamente, manter essas informações mais em sigilo. E o nosso papel é de luta. Nós estamos o tempo inteiro buscando levar essa informação para as pessoas ou para os alunos, para que eles também para que formem um exército de salvação aí dessas pessoas. Luciana, a Rafa citou o Código de Defesa do Consumidor, né? E eu queria emendar uma outra pergunta, se você pudesse adicionar uma nova cláusula mágica, podemos dizer assim, no Código de Defesa do Consumidor nesse ano de 2025. Certamente seria das bets. O que essa cláusula diria? Que não tem, né? Não tem. Eu colocaria que a venda e a oferta de jogos virtuais precisa vir precedida de mais ampla informação, especialmente aos pais de crianças e adolescentes. E o acesso desse adolescente, dessa criança, a plataformas tem que ser absolutamente vedado. Não pode facilitar o acesso de crianças e adolescentes a essas plataformas, né? Penso que a questão ela é muito, muito grave, porque, como eu disse no início, não querem mais estudar, acreditando que vão ser influencers e que isso é uma profissão e que vão vencer. Ok, os que venceram, os que fazem, mas a vida não é isso, né? A gente tem que partir de um princípio muito mais coerente, de que é necessário o estudo, a formação profissional. E eu vejo que há uma falha do legislador. Nós temos já a legislação, temos o CONAR que regula a publicidade das bets e tudo mais, mas isso numa esfera mais leve, mas nada normatizado. Mas você acredita que, na verdade, ao invés de colocar uma cláusula nesse Código do Consumidor, a gente não deveria proibir a existência das bets? Não sei se isso talvez vai ser impossível, Claro. O melhor dos cenários, a meu ver, seria esse, tá, Só Rafa? que dinheiro está em jogo. Então, eu penso que o melhor dos cenários seria a proibição, tá? A proibição. Eu tenho uma visão muito crítica, dura e assim, radical em relação a isso. Porque eu vejo realmente como uma patologia, um problema social que está se criando por conta disso, tá? Então, é aquela ideia, é cortar o mal pela raiz, tá? Mas a gente está encontrando uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o poder público normatizou. Então, enfim, agora para a gente reverter isso é uma batalha, é luta. É porque por trás disso são grandes empresas, grandes empresários. A arrecadação também é muito alta, né? Então, o que a gente tem que fazer? Proteger os nossos jovens, as nossas crianças, exigindo que essas plataformas também sejam fiscalizadas, que o acesso das nossas crianças e adolescentes a essas plataformas seja também mais cuidado, mais dificultado, né? Dificultar, criar uma certa resistência, criar uma barreira para que isso não seja tão acessado. Muito bem. A gente está chegando ao final. Infelizmente. É incrível como esse podcast passa rápido, né? Muito. Passa rápido. A gente gosta de papear, né, Ti? Ainda bem quando temos igual a Luciana, que conversa, que flui bem. Imagine, é uma delícia estar com vocês. Falando em futuro, né? A gente está aqui falando de IA, estamos falando das bets e tal. Em futuro do direito do consumidor no nosso país. Você acredita, olhando para trás, olhando para onde a gente está, as coisas estão melhores? Os consumidores estão sendo mais bem respeitados? A gente está um pouco mais bem informado? Ou ainda falta muita coisa para melhorar? Rafa, eu sou, por natureza, eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto de enxergar o futuro de maneira positiva. E eu penso que cada um tem o seu papel e cada um de nós, consumidores, pode contribuir para dias muito melhores. Então, quando você compra algo que você não está satisfeito,
não é ter um raciocínio de, mas será que vai resolver? Não, é indagar, é questionar. Então, é a postura da inquietação, né? Não estou satisfeito, não estou de acordo, estou sendo mal atendido num local, um serviço que Mas não as pessoas, por preguiça, acabam deixando para lá, né? Existe uma descrença, infelizmente. O Ou brasileiro... o trabalho que dá também, Exato. né? Eu vejo o brasileiro com uma certa dificuldade, um pouco de falta dessa civilidade, no sentido de exigir e buscar o que é o justo, o que é o seu direito. É como se ele não acreditasse muito na possibilidade de chegar ao padrão adequado de atendimento. Mais ou menos como uma baixa autoestima, no sentido de, deixa pra lá, eu não mereço. É algo mais ou menos assim, não, merece, tá na lei, tem que exigir, tá pagando por isso, né? Então, eu vejo o brasileiro com uma baixa autoestima nesse papel de consumidor, né? De se colocar de maneira... E não é brigar, é você compreender que ali você comprou, você investiu, você tirou de algo para poder adquirir um outro bem de consumo e é justo que você receba aquilo que você comprou da maneira como você esperava, né? É o que a gente chama de justa expectativa. Eu tenho uma justa expectativa, né? Vejo que a nossa legislação, ela traz... inclusive, ela é um exemplo. A Argentina, por exemplo, ainda não tem um Código de Defesa do Consumidor. Portugal também não. Então, são países que utilizam o nosso código como um paradigma, como um exemplo. Que incrível. E nós podemos nos orgulhar de termos uma legislação que é belíssima, no sentido de trazer normas, princípios, enfim, que podem e devem ser manejados ao nosso favor, né? Então, o direito do consumidor de 30 anos não é o mesmo direito do consumidor de hoje, porque, obviamente, as pessoas também estão buscando essa informação, as redes sociais estão ajudando muito, a internet ajudou muito, porque da mesma forma que tem o consumidor que é mais acomodado, tem aquele que é combativo, e fala, não, isso eu não vou aceitar, né? E aí, colocando tudo isso na balança, sim, tivemos grandes êxitos e teremos cada vez mais, porque a informação, ela também é um instrumento de fomento desse direito do consumidor. Eu acredito muito no poder da informação. Muito bem. Muito bem. Luciana Linares, ou doutora Lu, ou professora Luciana. Oh, meu Deus. Antes de passar o agradecimento final, a gente sempre faz a última perguntinha aqui, né, Rafa? Isso. Para os nossos convidados citarem aí uma frase, uma ideia, um autor, um livro que você gostaria de deixar como a sua marca registrada e também aqui pra gente no vou podcast. Acrescentar, como a gente sabe que quem está ouvindo ou vendo a gente aqui são estudantes. Ou alguém que está fazendo transição de carreira, ou algum docente, algum educador, sabe, alguma ideia, o que você quer deixar para essas pessoas, sabe, de recado? Tá, olha, eu agradeço, antes de mais nada, antes de falar sobre a dica, eu agradeço a vocês pelo honroso convite. É uma honra, uma alegria estar com vocês aqui nessa gravação, falar sobre esse tema que é tão voltado à dignidade das pessoas. O direito do consumidor, ele é uma maneira, um instrumento de busca dessa realização, né? Enquanto pessoas que merecemos ter um olhar respeitoso por parte de quem nos fornece um produto ou serviço. Então, parabéns a vocês que têm esse trabalho belíssimo de comunicação. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Falando sobre esse tema que eu realmente sou apaixonada, trabalho com um propósito. E domina. Amo de paixão. Essas são as palavras de um querido... E domina porque é apaixonada e faz com propósito, né? Sim. Isso é generosidade de vocês. Muito obrigada. Sou muito grata por estar aqui. E em relação a essa dica, o que eu recomendo às pessoas que têm interesse em conhecer melhor o direito do consumidor? Primeiro, busquem órgãos que disponibilizam, até mesmo pela internet, em seus canais oficiais, materiais, temas diversos. Então, o próprio IDEC, né, que é um instituto de altíssima eles têm uma credibilidade enorme. O Procon, na semana passada nós estivemos numa reunião aqui no Procon de São Paulo, que nós estamos buscando algumas parcerias para levar à comunidade algum tipo de atendimento, e o Procon dispõe, por exemplo, de diversas cartilhas falando sobre temas específicos. Então, vejam que interessante, eles desenvolveram uma cartilha de direitos dos refugiados, né, dos consumidores que são refugiados e que pouco conhecem a legislação.
Então, não é necessário hoje você investir muito em livros. Você tem acesso à informação a partir dos canais oficiais de órgãos de defesa. Procon, IDEC, Procon. Agora, se vocês me pedem, por exemplo, ao acadêmico, uma dica ao acadêmico de Isso. direito, né, que gosta do direito do consumidor, eu vou recomendar todas as obras de uma professora que eu admiro muito, com quem eu estive, inclusive, na semana passada, doutora Cláudia Lima Marques. Ela é a maior autoridade brasileira e, por que não dizer mundial, inclusive é presidente do Instituto Internacional de Direito do Consumidor. É um orgulho para o nosso país, porque ela leva esse direito do consumidor para o mundo, né, de maneira muito, muito séria, muito profissional. Ela é realmente a maior autoridade. E ela tem diversas obras. Então, a pessoa que tem interesse, o acadêmico que tem interesse em conhecer o direito do consumidor, todas as obras da doutora Cláudia Lima Marques. E sobre direito à informação, nós temos uma brilhante autora também, minha amiga doutora Renata, que trabalha também, o sobrenome dela agora eu não me lembro, mas eu vou passar depois para vocês, se vocês colocarem né, nas legendas. Excelente trabalho da doutora Renata sobre o direito da informação. Kretzmann, doutora Renata Kretzmann, trabalha brilhantemente. Então, são temas relevantes nessa defesa e que a gente pode... Perdão, desculpa. Não, e que a gente pode levar para esse estudante que está entrando no mercado. E para o estudante que não sabe ainda que vai fazer direito do consumidor, mas vai fazer direito. Quais as habilidades? O que você fala assim, ó, estude, leia, desenvolva esse tipo de soft skills, enfim, o que você falaria para esse estudante que está ali começando, cru ainda? Primeiro, buscar uma cultura geral. E trabalhar também com essa sensibilidade de busca da informação. Então, ele tem o estudante de direito e o acadêmico e o profissional, o advogado, o professor, não importa da área, não importa em que ramo ele esteja, ele tem que buscar essa cultura, ele tem que dialogar com várias fontes de cultura. Então, enfim, leituras, buscar o conhecimento, estar atualizado, buscar atualização, né? Eventos, teatro, porque tudo isso aguça a sensibilidade do operário do direito. Fala-se muito em operador do direito, eu digo que não, eu sou uma operária do direito, né? Para você operar o direito, você tem que estar sensível à dor das pessoas. E não há outra maneira melhor de estar sensível do que se expor, do que se abrir para essa cultura. Então, é a leitura, é você estar em eventos que tragam isso, música. Eu, por exemplo, gosto muito de música clássica. Toda vez que eu posso, eu estou lá na Fiesp, assistindo o maestro João Carlos Martins, que é, inclusive, um evento gratuito, é aberto ao público. Poucas pessoas sabem disso. E isso aguça muito a sensibilidade. A minha sensibilidade. A música me toca muito. Cada um tem a sua maneira. Agora, a leitura é essencial, a atualização é essencial, ler os periódicos. Você não para de estudar nunca, né? Não paro e amo o estudo. E falo isso para vocês sem hipocrisia. Gosto de estudar. Gosto. Então, é isso que me move e eu espero, de alguma maneira, ter estimulado as pessoas que nos ouviram para vir para o direito do consumidor, porque a gente precisa de gente. Eu tô quase indo. Eva, tá vendo? A gente precisa de profissionais nessa área. Existe uma carência grande de advogados na área do consumidor. E eu quero quero trazer os colegas para mim. E o pessoal te acha nas redes sociais como lucianalinares.adv. Exatamente, Thiago. Muito bem. É assim que eu estou lá. Muito bem, então... Luciana, muito obrigada. A gente já agradeceu aqui, eu amei. Obrigada a vocês, Uma salva de palmas. Oh, meu Deus. Obrigada, Rafa. Obrigada de coração. Viu? Que vocês tenham cada vez mais sucesso nesse podcast maravilhoso. Que Valeu. Delícia estar aqui com vocês. Foi muito bom. Que a gente possa se ver mais vezes, em breve. E como é que o pessoal escuta, vê a gente? Exatamente, nas plataformas digitais e também siga a gente em youtube.com/Finace. Informações sobre cursos no site da instituição, inace.com.br. Muito bem. Ti, obrigada. Valeu. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Abraço. Ai, que delícia. Gente, coisa boa estar com vocês aqui nessa gravação, gente.